Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado da tela. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está nos assistindo. Pessoal, vídeo recheado aí de informações com Deltan Dallagnol explicando em detalhes aí tudo do STF. Vale a pena você assistir até o final. Não esqueça, pessoal, de deixar o like no vídeo. Já vai deixando o like, você que é patriota de todo o Brasil. Compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva grátis clicando no botão inscrever-se e ative o sino das notificações para receber novos vídeos diariamente. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. E o que nós vemos agora, pessoal, é que nós temos mais uma prova, mais uma de várias provas, de que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos em 2022 com Jair Bolsonaro. E ainda assim, ele não foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro não tem pressa, afinal de contas, não é ele que está preso mesmo. E ele preferiu dar mais um prazo aí de 48 horas para a Polícia Federal se manifestar sobre mais essa prova. E que prova que é essa? A TIM, que é a operadora de telefonia do Felipe Martins, encaminhou ao STF nessa semana dados de geolocalização que são muito precisos. O que são esses dados? Quando você usa o seu celular ele conversa com uma antena telefônica. Ele puxa dados, ele manda dados para aquela antena telefônica. E nisso, você fica. A empresa de telefonia sabe onde você está, em qual estado do país, em qual cidade, e em qual região daquela cidade, a partir da antena com que você conversa, o seu celular conversa. Eles usam até uma estratégia de triangulação e conseguem dar uma precisão maior para onde a pessoa está. E esses dados de geolocalização do Felipe Martins, eles mostram que o celular do Felipe Martins estava no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, mesmo dia em que o ex-presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. E o celular do Felipe Martins continuou no Brasil. Os dados da geolocalização mostraram ainda que ele se deslocou para Curitiba, depois foi para Ponta Grossa, onde a esposa do Felipe Martins mora. Então, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal queiram dizer que existe uma grande conspiração orquestrada para levar o celular do Felipe Martins de Brasília para Ponta Grossa e depois de ali fingindo que ele estava no Brasil, enquanto ele na verdade estava voando para Miami com o presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes precisa então soltar Felipe Martins imediatamente. A não ser que ele queira construir essa grande teoria conspiratória. E mais, não só que o celular embarcou e foi levado para Curitiba e depois para Ponta Grossa, mas ele teria que argumentar que o celular fez isso usando uma passagem em nome do Felipe Martins e com a companhia aérea atestando que foi o Felipe Martins que embarcou, como já veio esse atestado para os autos do processo, mostrando que ele ficou no Brasil. Isso derruba o argumento do ministro de que ele teria viajado para os Estados Unidos fugindo do Brasil. A não ser, é claro, também, que o ministro queira dizer que a TIM, essa empresa telefônica, ela faz parte de uma organização criminosa da extrema-direita internacional que existe para enganar o STF, fraudar a democracia no Brasil e atacar as preciosas liberdades garantidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A não ser que ele ache isso, que a TIM faz parte dessa conspiração transnacional, o ministro precisa soltar imediatamente Felipe Martins. Não é mais uma questão de prova agora. Provas nós temos aos montes para mostrar que o Felipe Martins ele não viajou para os Estados Unidos. E provas já existiam, aliás, como essa prova da viagem aérea para Curitiba, a empresa aérea confirmando que ele de fato embarcou e viajou, documentos americanos atestando que ele não entrou nos Estados Unidos e por aí vai. Provas foram juntadas aos montes, inclusive provas de consumo dele, de iFood no Brasil, de transporte, de Uber. E eu quero aproveitar esse tema ainda para responder uma pergunta que eu recebo frequentemente nas minhas redes sociais. E a pergunta é, Deltan, qual que é a importância de saber se o Felipe Martins foi para os Estados Unidos ou não? Por que ele está preso por isso? Ele não pode viajar agora? Ainda que se prove que ele estava ou não estava no Brasil, por que ele está preso por supostamente ter viajado? Ainda que ele não tenha viajado. Como é que esse argumento da viagem se sustenta para prender ele?
Pois é, pessoal, essa é a pergunta do $1 milhão. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele fundamentou a prisão do Felipe Martins em um possível risco de fuga, porque ele teria viajado com Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022, o que nós sabemos que é mentira, jamais aconteceu. Mas esse fundamento, além de genérico, abstrato, bastante duvidoso, também ele está sendo aplicado de uma maneira, no mínimo, duvidosa por Moraes. Se existe um risco de fuga do Felipe Martins, porque ele viajou para os Estados Unidos, sendo que ele não viajou, tudo bem, mas vamos assumir que ele viajou. Se existe um risco de fuga por ele supostamente ter viajado, então, com muito mais razão, existe um risco de fuga para quem de fato viajou, não? É ou não é? Ora, se ele foi para lá e prenderam ele porque ele supostamente teria ido para lá, ainda que não tenha ido, tá? E quem de fato foi? Essas pessoas não representam aí um risco de fuga? Então, por que Bolsonaro e o resto da comitiva do Bolsonaro não foi presa? Só o Felipe Martins. Ah, Deltan, não dá ideia. Mas a gente tem que analisar e entender a realidade e o que está acontecendo, para a gente entender por que está acontecendo essa prisão. Ah, meus amigos, a resposta a essa pergunta, quem vai dar não sou eu, é o ministro Gilmar Mendes. Como assim? O ministro Gilmar Mendes fez uma fala, que ele usou bastante para atacar a Lava Jato. Eu destaquei aqui para vocês. Me segue. Abre aspas. As pessoas só eram soltas depois de confessarem e fazerem acordo de leniência. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos. Claramente se tratava da prática de tortura, usando o poder do Estado. Pessoal, será que o ministro Alexandre de Moraes está mantendo o Felipe Martins preso há 155 dias, ou seja, há 5 meses e 3 dias, sem denúncia, para forçar ele a fazer uma delação, como aconteceu com o Mauro Cid, que foi solto no mesmo dia em que sua delação foi homologada? Me respondem aí nos comentários, porque eu quero saber. E eu preciso aqui fazer um esclarecimento, brevemente, esclarecer que a acusação do Gilmar Mendes contra a Lava Jato é falsa. Afinal de contas, mais de 80% dos delatores da Lava Jato nunca tinham sido presos. Diferente do que acontece no STF, em que 100% dos delatores foram presos. Mais ainda, na Lava Jato, as prisões eram fundamentadas em fatos reais, não em saídas do Brasil hipotéticas e demonstradas falsas por uma série de provas. Não, eram fatos reais, eram contas do exterior, milhões de dólares circulando nas contas do exterior, era a destruição de evidências comprovada por câmeras mostrando a família do Paulo Roberto Costa subindo e descendo o elevador e por aí vai. Eram provas consistentes do que tinha acontecido. Não, no Supremo não. No Supremo são razões como essa da prisão do Felipe Martins, de modo totalmente contrário à realidade, às evidências, à experiência, à história, como a prisão daquelas senhorinhas do 8 de janeiro, presas com um terço e uma Bíblia na mão, que não se justificam sob nenhuma ótica. E para encerrar meu comentário, eu tenho uma hipótese de um outro motivo, além desse da delação, sobre por que o ministro Alexandre de Moraes não solta o Felipe Martins. É que a ilegalidade da prisão do Felipe Martins ela já é tão óbvia que ela chega a ser constrangedora para o ministro Alexandre de Moraes. Como ele não soltou Felipe Martins lá atrás, quando a PGR e os advogados dele pediram a revogação da prisão, ele acabou se colocando numa situação agora impossível, incontornável, em que ele agora precisa provar o impossível. Ele precisa provar que é o Felipe Martins que teria viajado para os Estados Unidos quando essa viagem nunca existiu. Eu imagino que o Moraes pode pensar que libertar o Felipe Martins agora, com tantas provas de que o ministro abusou dos seus poderes e o manteve preso ilegalmente por meses, vai ser um atestado de derrota e uma confissão de que o ministro age politicamente e de forma abusiva. E nós estamos tratando aí de um caso claro, crasso, de erro judicial. Não se trata simplesmente aqui de uma discordância de interpretação. E a última vez que um erro judicial do Moraes foi levado à justiça, não sei se você lembra qual foi agora, recentemente, o caso Homero Marchese, foi levado à justiça o erro judicial do Moraes, o que aconteceu? A União foi condenada a indenizar a vítima do Moraes. E a União poderia cobrar a indenização de Moraes em seguida. E o que então o Moraes fez? Ele cassou a decisão do juiz da primeira instância, mesmo ele sendo impedido para atuar no caso. Por que impedido para atuar no caso, Deltan? Porque ele cassou uma decisão de um juiz que trazia a ele, Moraes, um potencial prejuízo econômico, ou seja, o Alexandre de Moraes atuou em benefício próprio por meio de um ato judicial. Ele favoreceu a ele mesmo economicamente. Isso viola as regras de impedimento. Isso viola as regras de conflito de interesses. O que é um dos casos claros que justifica o impeachment. Está lá na lei do impeachment de ministros do STF.
Mas o abuso não parou aí. Possivelmente com receio de que decisões reconhecendo seus erros se multiplicassem, reconhecendo, por exemplo, agora o erro no caso Felipe Martins, o Moraes mandou investigar o juiz que deu a decisão técnica que condenava os seus erros. E essa ação do Moraes viola a independência judicial e ainda por cima é um abuso de autoridade, porque é abuso você mandar instaurar uma investigação contra alguém, contra o juiz federal que deu essa decisão, sem ter justa causa, sem ter provas, sem ter fundamentos que justifiquem essa investigação contra o juiz, que simplesmente estava fazendo seu trabalho. Afinal de contas, é trabalho dos juízes condenarem a União por erros judiciais. Não é a primeira vez que isso acontece. Toda vez que é preso um homônimo, tem um João da Silva com mandado de prisão, a polícia vai e prende a pessoa errada que fica presa, ela é indenizada por erro judicial. É o que o juiz fez. Quem deveria ser investigado, na verdade, não é o juiz, é Moraes. E sim pelos abusos dele contra o juiz, pelos abusos dele contra Felipe Martins, pelos abusos dele contra o Homero Marchese e por tantos outros abusos. Tudo falando aqui, é claro, em tese e como hipótese. Porque senão quem vai acabar sendo investigado nessa democracia relativa, inabalável em que a gente vive, do jeito que as coisas andam, vou ser eu. Afinal de contas, o Brasil está de pernas pro ar. Porque aqui ladrão prende polícia, posse mija no cachorro. E quem abusa, manda investigar por abuso quem o condena. Por aqui, tudo está invertido. O Conselho Nacional de Justiça, ele disse que apenas, somente, só 4,2% dos condenados que se beneficiaram das saidinhas não voltaram para o presídio no final do benefício. Vamos falar um pouco sobre esse dado, sobre esse número, esse percentual aí de 4,2%. A esquerda e os progressistas, eles costumam usar esse número de 4,2% como um símbolo de sucesso da saidinha com a política pública, afirmando que se 4,2% não voltam, isso quer dizer que 95,8% dos presos voltam para a cadeia, o que seria, na visão deles, uma taxa de sucesso altíssima, que comprovaria que a saidinha seria uma ótima política penal e que cumpriria o seu objetivo de ressocializar os presos por meio do contato com a família durante os feriados. Porém, bora destrinchar um pouco esses números aqui e fazer uma coisa que parte da esquerda e dos progressistas não gosta de fazer, que é aplicar a lógica, a matemática e o raciocínio crítico sobre esses números. Vamos usar aqui os números mais recentes sobre as saidinhas, os mesmos que a esquerda está usando para dizer que só 4,2% não voltam e que por isso as saidinhas seriam maravilhosas. Foram 56.924 os presos que receberam o benefício da saidinha em 18 estados brasileiros, sendo que 2.741 deles não voltaram ao sistema prisional depois de eles terem usufruído desse benefício. Depois da saidinha, não voltaram. Aí já viu que a esquerda, que tem uma visão ideológica de que criminosos são vítimas de sistemas e estruturas de opressão da sociedade, enxerga esses dados como positivos. Mas como que a direita vê esses dados? Como a direita vê esses mesmos números? A direita vê da seguinte forma: se 4,2% dos presos em saidinha não voltaram ao sistema prisional e se o benefício é concedido 5 vezes por ano, isso quer dizer, vamos fazer a conta, 5 vezes 4, que na prática a saidinha tem servido a cerca de 20% dos criminosos que estão no regime semiaberto como uma oportunidade de fuga que eles concretizam. Eles só precisam esperar até a próxima data comemorativa para eles saírem da prisão e não voltar nunca mais. 20% ao ano. Na ponta do lápis, quase 14 mil detentos voltam às ruas a cada ano sem cumprir as suas penas. 14 mil por ano. E quais são as consequências causadas por esses míseros, somente 4,2% que não retornam? O não retorno, que é, na verdade, aí vamos falar com todas as letras, as coisas como devem ser ditas, o não retorno, que é uma fuga da cadeia, transforma esse condenado em um foragido da justiça. E isso sinaliza que ele não pretende cumprir as leis. Existe aí uma indicação muito forte de que a esmagadora maioria dessas pessoas vai voltar a praticar crimes. Até porque a condição deles de foragidos impede que eles sejam inseridos no mercado de trabalho e atuem em profissões lícitas, legítimas. Só resta para esses foragidos, portanto, retornar ao mundo do crime, em que eles vão praticar furtos, roubos, tráfico de drogas, estelionatos, estupros, homicídios, latrocínios
e toda a sorte de crimes graves que vitimam a todos nós, brasileiros. Se cada um deles que fugirem praticar um crime por semana, só um, normalmente eles vão praticar mais, afinal de contas eles precisam aí se sustentar na vida, no mundo do crime, mas se cada um deles praticar um crime apenas por semana, um único, nós estamos falando de 728 mil novos crimes por ano na sociedade. Um crime por semana desses fujões, desses foragidos, significa 728 mil novos crimes por ano para a sociedade. Isso por conta desses que fugiram num único ano. Se a gente fosse contar aqueles que fugiram em um ano, mais os que fugiram no outro, no terceiro ano, você dobra isso, tá? Mas eu vou desconsiderar isso, vou desprezar esse efeito de acumulação nos anos para efeitos da nossa conta, tá? Vou considerar só aqueles que fugiram num ano. Isso dá quase 2 mil novos crimes por dia. 2 mil novos crimes por dia. Dá mais de um novo crime por minuto por conta das saidinhas. Ou seja, olha aí o horário. Desde que a gente começou o programa, já houve mais de 90 crimes novos só por conta das saidinhas efetuadas num único ano. Ou seja, se a gente pegar só aqueles que fugiram ao longo do último ano, e esse período aqui do programa, a gente está aqui 3h30, foram 90 minutos, a gente tem mais de 90 crimes que aconteceram nesses 90 minutos por conta das saidinhas. Estou falando de roubos, furtos, assassinatos, latrocínios, tráfico de drogas, estupros. Vocês entenderam como que esse pequenininho percentual de 4,2% se transforma em 728 mil novos crimes por ano? Além disso, os milhares de foragidos que tiveram as portas da cadeia abertas, escancaradas para eles fugirem por meio das saidinhas, se torna uma mão de obra muito fácil e barata para as facções criminosas que dominam regiões inteiras do país. Só no Rio de Janeiro, 253 apenados não retornaram da saidinha de Natal, só da de Natal, no estado que concentra as maiores operações do narcotráfico e das milícias do Brasil. E eu falo em 2 mil novos crimes, mas cada um desses tem em 2023, agora quando a gente fala assim, o número grande, a gente está falando em abstrato, mas as pessoas às vezes perdem a dimensão concreta disso. Vamos lembrar que no começo de 2023 aí, no começo desse ano agora, as saidinhas vitimaram o sargento Roger Dias. Vitimaram também a cozinheira Renata Teres em hotel em Campinas. A esquerda pode até achar que as saidinhas são uma política pública de sucesso porque só 4,2% dos presos fogem. Mas eu prefiro ficar com a visão da direita. Se apenas uma pessoa for morta por um preso durante uma saidinha, já é demais para mim. Já é o suficiente, já é insuportável, inadmissível. E torna a saidinha uma política pública fracassada. Fala pessoal, voltamos aí com as informações aqui do nosso canal e agora falando aí do caso Trump, né pessoal? Trump aí que ontem quase acontece o pior com ele, né? Trump aí que estava discursando na Pensilvânia quando tiros em sua direção quase o atingiu. Vamos lá. Notícia que acabou de sair agora, pessoal, aqui no nosso canal. Polícia já havia visto o atirador fora do comício de Trump e estava em alerta. Olha aí, hein? No último sábado, um evento que deveria ser apenas mais um comício para Donald Trump na Pensilvânia, transformou-se em uma cena de caos e pânico após uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos. Donald Trump foi atacado enquanto discursava para seus seguidores, resultando em um ferimento visível no rosto. O atirador do atentado a Donald Trump, Thomas Matt Crooks, foi avistado do lado de fora do comício no sábado por autoridades policiais locais. Eles acharam que ele estava agindo de forma suspeita perto dos detectores de metal, de acordo com um oficial da polícia. As autoridades anunciaram pelo rádio que ficariam de olho nele e repassaram essa informação aos serviços secretos, segundo a fonte. Mais tarde, testemunhas alertaram as autoridades sobre um homem armado no telhado de um edifício próximo ao evento.
Tratava-se da primeira aparição pública de Trump desde o anúncio de sua campanha para a eleição de 2024. E a área estava repleta de apoiadores e segurança intensa. No entanto, apesar das precauções, Thomas Matthew Crooks, um jovem de apenas 20 anos, conseguiu efetuar disparos que interromperam abruptamente o evento. Quem é aí o atirador? Thomas Matthew Crooks. Thomas Matthew Crooks, identificado pelas autoridades como autor dos disparos, era um morador local do subúrbio de Battery Park, a cerca de 56 quilômetros do local do comício. Ele havia se formado recentemente, no ano de 2022, pela Battery Park High School e tinha se registrado para votar como republicano. Surpreendentemente, Crooks havia feito uma pequena doação para um grupo alinhado aos democratas, mostrando um possível conflito ideológico interno. Como ocorreu o ataque? Segundo relatos de testemunhas e análise de câmeras de segurança, Crooks estava posicionado a cerca de 150 metros de Trump quando efetuou os disparos. Imediatamente após o ataque, o serviço secreto agiu de forma rápida, neutralizando o atirador. Infelizmente, o caos gerado no comício levou à morte de um espectador e ferimentos graves em outros 2. Após ser atingido, Donald Trump foi prontamente retirado do palco e levado para receber cuidados médicos. Seu porta-voz, Steven Trunks, informou mais tarde que o ex-presidente estava bem e muito agradecido pelas mensagens de apoio e solidariedade recebidas. Trump também fez um apelo por união entre seus seguidores, destacando a importância da coesão nacional frente a tais atos de violência. Tá aí, né? Donald Trump. Quase acontece o pior ontem na Pensilvânia. Pessoal, depois disso que acontece, o Trump já estava na frente nas pesquisas, agora disparou de fato, né, pessoal? É muito difícil Donald Trump perder as eleições nos Estados Unidos. Ainda mais após esse fato que ocorreu ontem nos Estados Unidos. Coloque aqui a sua opinião, o que você acha referente ao que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Tem muita gente que está falando em teoria da conspiração aí, muita teoria da conspiração, achando que foi planejado pelo Trump, tudo isso. Qual a sua opinião? A gente já sabe o resultado, né, pessoal? Com o Bolsonaro, também quando estava concorrendo às eleições, aconteceu algo parecido, né? Infelizmente a esquerda tentando aí de todas as formas ganhar, digamos, no grito, né, pessoal? Querendo ganhar as eleições aí de forma desleal. Coloque aqui a sua opinião. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando o like aqui no nosso vídeo, like no canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Se você não é inscrito no canal, te faço um convite. Meu senhor e minha senhora que está do outro lado nos assistindo, se inscreva aqui nesse canal gratuitamente. É só clicar no botão inscrever-se. Clica nele, clicou, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.